Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez do Ibovespa, falando o que esperar para a nossa bolsa neste mês de abril. Aqui está 1º de abril, né, a data aqui, mas eu estou produzindo, era para produzir no dia 1º de abril, não consegui, vou produzir hoje, dia 3 de abril, sabadão. Vamos aqui começar, primeiramente, chegou, né, tá aqui do meu lado, chegou a plaquinha aí dos mais de 100 mil inscritos, a gente já está com 116 mil inscritos aqui no canal. Agradeço por prestigiar meu trabalho, isso aqui é um fruto de compartilhar muito conhecimento e, logicamente, de você estar aqui prestigiando diariamente o meu trabalho. Lembre-se, se você ainda não se inscreveu no canal, aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Vamos então aqui começar a nossa análise especial do Ibov, falando de vários prazos operacionais, desde o longo prazo, gráfico anual, passando por quadrimestral, mensal, semanal, chegando até o gráfico diário, ou seja, de longo prazo até o curto prazo, como é que nós estamos aí na nossa bolsa, falando de estatística, na parte aí dos últimos, o que aconteceu, o que geralmente acontece em abril nos últimos 23 anos, o que aconteceu, né? Então vamos lá falar primeiramente do anual, lembrando que é uma avaliação na parte de análise técnica, que é a minha especialização, essa análise aqui, buscando ter um cenário como um todo para a nossa bolsa nesse próximo mês, que já iniciou, né? Iniciou na quinta-feira. Então temos um gráfico anual que no ano está caindo aí 3,16%, a bolsa com a queda lá de sexta-feira, de quinta-feira, dia 1º. O gráfico anual está em tendência de alta, ou seja, o longo prazo está em tendência de alta, e lembrando das estatísticas que eu já falei aqui diversas vezes no último ano, basicamente desde a pandemia, eu venho apresentando as estatísticas das crises, a expectativa para esse ano é uma expectativa mais positiva, é uma expectativa aí de alta para o ano. Não só graficamente, né, porque está em tendência aqui de alta, topos e fundos ascendentes, comparando também a questão do tempo aqui de subida, basicamente ali de uns 5 para 6 anos, e aqui uma correção de 8 anos, fica com a expectativa também que a gente possa ter algo aqui para cima nesse ano. E a estatística que temos aí em relação à parte das crises anteriores aponta para uma média de valorização após um ano de crise de 100%. Isso é o que teve nas estatísticas anteriores, não é uma garantia que nós vamos ter de novo isso aqui. Mas dentro desse contexto, fica interessante olhar para movimentos de baixo, que eu venho falando desde o início do ano, movimentos de baixo como uma alternativa de compra mais interessante em níveis de suporte. No gráfico quadrimestral, por exemplo, dá para perceber que teve já aqui um recuo, aqui já teve um recuo e teve um movimento de subida. O que dá para se destacar aqui é que está dentro também de uma tendência de alta, foi lá embaixo, volta, supera tudo. E após um fundo no quadrimestre, um pivô de alta, após aí um processo de crise, fica uma expectativa também maior de subida. Então, pegando aqui crises anteriores, olhando para as crises anteriores, depois de um movimento muito forte para baixo, quando gerou um sinal de fundo, um fechamento ali principalmente acima da máxima do anterior, criou-se aí um cenário mais positivo, mais apropriado para se buscar operações de compra e aproveitando os movimentos de queda, justamente para fazer essas compras pensando num perfil de longo prazo. A gente está falando de quadrimestral e de anual. Cada barra dessa aqui representa basicamente 80 pregões. Então, usar aí o curto prazo, a médio prazo, mais como ponto de se buscar entradas quando o mercado está em queda, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno nas entradas, né, pensando aí num prazo maior. Aqui também teve um fundo ascendente e gerou mais um movimento de subida. Observe que aqui no quadrimestre seguinte teve um quadrimestre mais de lado depois desse fundo. Isso pode acontecer aqui, até mesmo pela estatística desse trimestre, que eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, e também todo no processo de recuperação pode ter um processo um pouco mais lateral. Mas por enquanto o viés é mais para cima, o viés é de alta, cenário de alta nesse momento. Então teve aqui também mais uma formação de fundo, fechamento acima da máxima ali do que no anterior e gerou todo um processo de subida. Aqui também, né, depois da crise de 2008, teve um fechamento aqui para cima e gerou mais alguns, pelo menos 2 quadrimestres aqui para cima e depois lateralizou, fazendo todo esse processo aqui de correção. Cenário, então, positivo, suporte mais relevante aqui pelo quadrimestre na faixa dos 108.187 pontos, que já foi testado, já está funcionando como suporte. E aqui nessa região, que é uma região que eu olho com mais testes, 3 quadrimestres batendo aqui e não conseguindo se sustentar acima desse patamar. Então agora bate e está com a sinalização positiva pelo gráfico mensal. Mas antes de falar já no gráfico mensal,
Deixa eu colocar aqui na tela a estatística dos últimos 23 anos nesses trimestres, né? Que aqui no primeiro trimestre já tem estatística já dos últimos 24, né? Considerando que a gente já está com o primeiro trimestre encerrado. No segundo trimestre, ele costuma ser o pior do ano. Tendo ali qual é que é o pior do ano? É que se você somar todos os resultados de cada mês de abril nos últimos 23 anos, de maio mais junho, isso tende a trazer um sinal, um somatório disso, o saldo disso é 5,4% negativo. E como é que são os demais trimestres? Aqui está. Primeiro trimestre já sendo 24 anos, né, com os dados de 24 anos, considerando já o encerramento do primeiro trimestre, 103%, saldo acumulado. Terceiro trimestre, 17%. E o quarto trimestre sendo o melhor trimestre aqui da Bolsa. Então, temos o segundo trimestre do ano sendo o único trimestre somatório dos resultados do Ibovespa, do desempenho do Ibovespa em cada mês, nesses últimos 23 anos, tende a fechar no negativo. O somatório foi negativo. Em abril, nós temos um mês que, dentro deste trimestre, costuma ser o mês mês positivo do trimestre. Os outros 2 meses, o somatório, o acumulado, esse somatório aqui, o acumulado, tende a ser negativo em maio e em junho. Já em abril fica positivo. Positivo aqui fica em 14 vezes. Em 14 vezes que ele fechou positivo, em 23 anos, representa 61% das vezes. E nessas 14 vezes que ele fechou positivo, a média de retorno foi de 6,7%. Ou seja, o desempenho médio do Ibovespa, em 14 anos positivos dos 23, a média foi de 6,7%. E nos demais, nos 9 anos, 9 meses, né, a quantidade de meses que fechou negativa, 5,2% de média ali quando cai. Quando o mês de abril fecha negativo, em média foi 5,2% aí de queda. O saldo acumulado do mês de abril, 46,7%. Saldo acumulado do mês de abril, 46,7%. Então, ele ajudou a reduzir isso aqui, ó, ao reduzir a queda maior que tende a acontecer mais nos meses seguintes, pela estatística, é isso que acontece. Então, reduziu aqui a queda, ficando, mesmo assim, mesmo com um saldo acumulado de 46,7%, tivemos 5,4% de queda. E dentro desse saldo, dá para se dizer, olhando para todo o semestre, que o abril costuma ser, por essa estatística, mesmo já considerando os 24 anos lá, o resultado desse primeiro trimestre, costuma ser o melhor mês de saldo, né, no semestre, no primeiro semestre. Voltando aqui para o gráfico, baseado em cima dessa estatística, o que nós tivemos aqui no gráfico mensal? Uma sinalização positiva, ou seja, o primeiro trimestre tenderia a ser o melhor, fechou ainda trabalhando aqui em queda, ou seja, o primeiro trimestre, mesmo com a reação, já tinha comentado até nessa mesma análise, que essa análise que eu estou fazendo aqui eu faço todo início de mês, e eu tinha falado no mês passado, que o primeiro trimestre costuma ser o segundo melhor do ano. Já tinha ocorrido 2 meses negativos. Então a tendência é que poderíamos ter sim, pela estatística até, e também pelo gráfico, né, pela tendência de alta que existe aqui no gráfico mensal do Ibovespa, a chance de se ter um processo de recuperação, de ter alguma recuperação em cima de um nível de suporte. Nível de suporte que eu já comentei no gráfico quadrimestral, uma região ali em torno de 108 mil, por volta de 108.200 pontos basicamente, e aqui pelo gráfico mensal, pegando os números do Fibonacci, 108, 102 era um nível de suporte também para o Ibovespa, 50% de retração, 50% de retração do que havia subido aqui daqui para cá. 2 níveis de suporte, bate ali nesses 2 níveis de suporte e gera um bom candle de alta, um candle basicamente com engolfo de alta aqui em relação ao candle anterior, conseguindo aí um bom fechamento, 116.633, o maior fechamento desse topo anterior foi abaixo e o maior fechamento desse aqui, ou seja, qual o maior fechamento do Ibovespa em um determinado mês, está aqui em toda a tendência, 119.017, que já tende a funcionar os 119 mil pontos como um ponto de resistência e desafio para o Ibovespa no decorrer do mês de abril, é um ponto aí de resistência importante, e temos também aqui um outro ponto para se destacar,
que temos de resistência é isso aqui, ó, que é um pouquinho mais acima, 119.593, depois disso a máxima histórica basicamente 125.323 pontos. Esses são os pontos de resistência mais relevantes aqui para o Ibovespa nesse momento. Agora, olhando para alguns outros pontos, gerou um sinal de alta. O que geraria compra aqui? Por exemplo, vou comprar BOVA11, que é um ETF, um fundo de índice, que representa aqui, que replica o comportamento do Ibovespa, e você pode comprar BOVA11, por exemplo, para tentar replicar o que é o desempenho da nossa bolsa sendo orientado aqui pelo Ibovespa, que possui na faixa de 81 ações de comportamento médio aqui, representando o comportamento médio dessas 81 ações. Qual seria a forma de entrada? Sendo um pouco mais arrojado, já entraria agora, tentando pegar um movimento para cima. A continuidade da tendência de alta, que a tendência aqui é de alta, topos e fundos ascendentes. Ótimo, primeira forma de entrada. Segunda forma de entrada, superação da máxima, sendo mais moderado, superação da máxima do mês passado, mês de março, superação de 117.248. Qual a projeção de alta desse possível movimento de subida? Considerando esse recuo aqui, ó, daqui para cá, e esse recuo, fazendo a projeção de partes desse movimento, ou de todo esse movimento, a partir desse ponto mínimo que atingiu, que foi de 107.319, usando então o Fibonacci projeção alternada, temos uma projeção em 128.713, 128.713. A projeção anterior desse movimento aqui, fazendo essa mesma projeção, só que desse aqui, apontava para o primeiro ponto em 130 mil pontos. Então, ou seja, 128.713 a 130 mil pontos já é uma zona de resistência e aí em uma orientação, ou seja, qual o caminho mais provável para o Ibovespa. Qual outro nível? Já na faixa dos 144 mil. E também pegando aqui uma projeção também daqui desse ponto, a projeção clássica também daqui desse ponto, vai bater na casa de 147 mil. Projeção clássica desse pivô, ou seja, daqui quando supera esse patamar, pegando 61,8% desse movimento, projetando ali para cima 147 mil pontos. Então temos uma região de 128 a 130 e um segundo ponto de projeção de alta, sendo mais otimista, na faixa dos 144 a 147 mil pontos para o índice. O que reduz a expectativa de subida do Ibovespa? Né? Só pegando também se acontecer o rompimento daqui, podemos até fazer uma projeção clássica que vai bater lá nos 150 mil pontos. 144, 147, 150 mil pontos. E os primeiros níveis, 128.700 a 130 mil pontos. O que muda essa expectativa que nesse momento ela é positiva? Ela muda completamente, ou seja, o Ibovespa reverte a tendência de alta para uma tendência indefinida se acontecer um movimento de baixa que por vários meses aqui, ou poucos meses, mas enfim, que venha perder esse fundo anterior, ou seja, quebrar a sequência de topos e fundos ascendentes. O que também passa a reduzir a expectativa positiva ou pelo menos diminuir a força dessa atual tendência de alta? É ter um retorno do preço para baixo da mínima desse último mês, 107.319, principalmente voltando para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, e o topo aqui na faixa 105.700. Arredondando seria isso aqui, 105.700, ou seja, retornou para baixo dessa região de 107.300 até o patamar de 105.700, isso proporcionaria um sinal de enfraquecimento da tendência, não reversão, mas a redução da expectativa de alta de prazo maior, não a reversão da tendência. Então é só para ficar atento para quem está comprado, se Embry compra aqui em BOVA11, eu queria botar um stop, pode, por exemplo, colocar um stop de fechamento abaixo da média móvel 3 períodos, gerar nova mínima, seria uma das alternativas de saída. E a outra, se quiser pensando em prazo maior, deixa aqui embaixo mesmo, abaixo da mínima desse fundo aqui na faixa 93.386. Gráfico semanal. Então temos tendência de alta de médio para longo prazo, que é isso aqui, que é essa tendência de alta do mensal, com a sinalização positiva. Lembrando, o mês de abril tende a ser um mês, pela estatística, mais positivo, de 23 meses, 14 fechou positivo. E se acontecer então uma queda aqui, o que ficaria atento? Se chegar no nível de suporte,
atenção para buscar oportunidade na ponta compradora, porque como costuma ser um mês mais positivo, chegou no nível de suporte, está gerando alguma sinalização positiva em um tempo gráfico inferior como um gráfico diário, dá para arriscar justamente essa entrada mais próximo do nível de suporte. Qual o suporte aqui tão mais próximo no gráfico mensal? 110,035, seguido da mínima aqui 107,319 e o topo anterior em 105,703 pontos. Seguindo agora para o gráfico semanal, revisando só a questão do mensal, tendência de alta, quadrimestral, tendência de alta, pode até ter um quadrimestre de forma mais lateral, ou seja, qual que seria o cenário aqui no gráfico mensal de ficar de forma mais lateral? É movimento aqui enrolado em cima da média móvel exponencial de 3 períodos, mas ainda com a expectativa de ter algo para cima. Considerando até o que aconteceu lá quando eu mostrei no gráfico quadrimestre, teve uma lateralização depois de um fundo, só que no quadrimestre seguinte foi um movimento maior de alta. No semanal, a gente já tem uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, só que quando gerou aqui um topo aqui semana passada, essa última semana, conseguiu superar a máxima da semana anterior, das duas semanas anteriores, do topo anterior, basicamente. Então isso quebra a expectativa maior de queda. Pode voltar a cair? Pode, mas já com a expectativa menor de queda. Por isso que eu estou mencionando, se o mercado resolver cair aqui, entrou aí nessa região de suporte na faixa de 110 mil pontos até os 107,319, é uma faixa de preço interessante. Vamos supor que faça algo assim, ó, a faixa de preço interessante pensando em pegar algo para cima. Não só na estatística de abril, mas pensando também num prazo maior, na tendência de alta de prazo maior. Qual a sinalização mais positiva que pode acontecer nessa próxima semana? É o Ibov conseguir romper a máxima desta aqui. 117,248, reforça a chance de caminhar para esse topo anterior, que seria o próximo à zona de resistência de 120,240, 121,115. Essa região aqui mais testada por essas 3 semanas. E depois disso, só lá em cima mesmo, basicamente o 125,323. Então, por enquanto, temos força aqui, fraqueza aqui dos compradores, força dos compradores aqui com essa sombra inferior, fraqueza dos compradores aqui com essa sombra superior, e temos uma briga aí nessa região dos 115 mil pontos. Então, interessante que o Ibov permaneça acima de 115 mil pontos. Quando você observar uma média móvel de 13 períodos, você joga uma linha horizontal e ela some, é um sinal de que o mercado está passando por um momento de indefinição. Ou seja, a tendência aqui no gráfico semanal é de baixa, mas com aspecto de não ser uma tendência de baixa forte e passando por um momento de indefinição que pode, inclusive, trazer a reversão dessa tendência. No gráfico diário, nós temos uma tendência para mim de alta. Por que de alta? Porque aqui era já uma tendência de alta, era o ponto mais alto da nova tendência de alta. O mercado foi lá e anulou a tendência, mas quando ele volta e rompe essa máxima aqui, é nova tendência de alta. Retoma, por mais que não tenha no pivô de alta. O pivô, logicamente, que é essa formação aqui, ó, fundo, fundo, topo, e aí aqui superaria esse topo, topo e fundo ascendente, é a confirmação realmente dessa nova tendência de alta. Agora, tem um aspecto um pouco mais negativo, que é você observar que rompe aqui o topo anterior e não dá sequência, já volta para baixo dos topos anteriores, que é isso aqui, ó, essa região, já volta, basicamente não consegue ficar acima. Aqui aconteceu algo semelhante, rompeu o topo anterior, aqui está, e no pregão seguinte já voltou para baixo em termos de fechamento, já voltou para baixo da máxima, e aqui gerando sinal de baixa. Então o gráfico diário gerou um sinal negativo, que pode trazer o Ibov para baixo de 115 mil pontos novamente. Qual seria o sinal positivo para segunda-feira? Romper essa máxima aqui. Anular essa formação negativa e, consequentemente, dentro do que eu acabei de falar no gráfico semanal, isso reforçaria a expectativa de alta para a região dos 120 mil a 121 mil pontos, que é superar essa máxima, que é anular essa formação aqui. Ela pode anular desse jeito, já na segunda-feira, que seria mais forte, e a outra que também traz uma expectativa também de ser positiva, de lateralizou aqui em cima da média, permaneceu acima de 115 mil pontos, força para cima. Agora, se voltar para baixo das médias, já é um aspecto mais negativo, de maior indefinição ainda, de manter um cenário mais de indefinição de curto a médio prazo. Então é isso, amigos. Lembrando, nossa bolsa então tem um aspecto positivo estatístico dos últimos 23 anos no mês de abril, é mais positivo. Ainda estamos passando por um processo aqui de tendência de alta fraca no gráfico diário, mas tendência de baixa fraca no gráfico semanal. Ou seja, um cenário mais de indefinição de curto a médio prazo, mas que continua para quem está pensando em prazos maiores,
gráfico mensal em diante, de ficar posicionado de 3 para 10 meses ou de 3 quadrimestres para 10 quadrimestres, ou seja, pensando no longo prazo, o cenário ainda é positivo, com possibilidade de entrada aqui sendo um pouquinho mais arrojado, que aqui teve uma oportunidade um pouco mais interessante em nível de suporte para um perfil mais arrojado, e para um perfil moderado, geralmente a formação de um fundo ascendente, assim como aconteceu aqui, ó, uma forma de entrada. Vou entrar aqui, se gerar mais um fundo eu entro mais um pouco, enfim, é uma estratégia que pode ser utilizada para um perfil moderado, toda vez que gerar um fundo ascendente no gráfico, buscar fazer a entrada. E uma condução desta operação de prazo maior seria justamente manter o stop abaixo da mínima do último fundo ascendente. Então, se gerar mais um fundo ascendente, dá para pegar o stop daqui e levar para esse patamar de cá. E a gente está falando mais um pouco de BOVA11, tá? Porque a gente não tem como comprar o Ibovespa, aí teria que usar BOVA11, que é o ETF, que eu já mencionei aqui, para tentar replicar aí o desempenho do Ibovespa, que replica o desempenho do Ibovespa. Essa é uma forma também de você investir apenas em um ativo na nossa bolsa para trabalhar com desempenho médio dos 81 ativos mais significativos da B3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.